Ao vivo! Boa noite, gente! Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos ao vivo para mais um culto evangelístico da Igreja BCA Portão. Amém. Vamos chegando, vamos acessando, vamos dando paz ao Senhor, glória a Deus. Paz do Senhor, Lília. Boa noite. Aproveite e vão convidando outras pessoas. Shalom, Márcio, tudo bem? Márcio, bem-vindo. Estamos ao vivo, gente, para mais um culto evangelístico da Igreja BCA Portão. Começamos com um pouquinho de atraso, segundos. Bem pouquinho, bem pouquinho. Foi só realmente enquanto a gente ajustava a internet, mas já estamos aqui para a glória de Deus. Eu me chamo Clara Lima, sou obreira desse ministério BCA Portão. Meu nome é Jorge Luiz, também obreiro do ministério. A nossa igreja, gente, para quem não conhece, fica na Estrada do Coco, ali em Lauro de Freitas, no bairro de Portão, atrás do Corpo de Bombeiro da Estrada do Coco, ao lado da Terval, ao lado da Florânia. Sejam todos muito bem-vindos, Marcele, Márcio, Lilian, cada um que já entrou aí, seja muito bem-vindo. Obrigada, viu, Marcelo? Vamos estar dando início aqui a mais um culto evangelístico, né? Vamos passar bem rapidinho aqui as pessoas que já estão aí, aquelas que vão ver depois os nossos horários de culto. Nós temos culto evangelístico domingo 18 horas, culto EBD domingo 10 horas da manhã. Nós temos culto da família quarta-feira 19h30. Primeira e terceira quinta-feira de cada mês, culto das mulheres. Segunda quinta-feira de cada mês, culto dos homens, todos dois, 19 horas. Sábado, primeiro e terceiro sábado de cada mês, culto dos jovens. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Estilo Mega Moda, seja muito bem-vindo. Evangelista Monteiro. Do pastor Rodrigo, seja muito Amém, bem-vindo, seja meu muito irmão. bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Cláudia, muito bem-vinda. Miralda, sempre presente. Essa turma aí, sejam todos muito bem-vindos. Amém? Amém. Gente, a gente tem uns recadinhos, certo? Então, eu vou logo iniciar assim, dando um recadinho, falando um pouquinho da palavra, orando, na verdade, porque a gente não começa nada para o reino de Deus que não seja com oração. E aí a gente, de fato, vai passar a palavra para o nosso obreiro. Amém? Amém. Bom, os recados que eu tenho para dar para vocês, primeiramente, é sobre um projeto que a nossa igreja está vivendo com as mulheres, muito lindo e muito gostoso, certo? Que é Bate-Papo com Elas, Bate-Papo com Mulheres. É um projeto que nasceu no coração de Deus e Ele entregou para nossa pastora, onde a gente tem se reunido através de Zoom, através de WhatsApp, com mulheres que não necessariamente são da nossa igreja ou que não necessariamente são do nosso estado. Tem mulheres de vários lugares participando, até de fora do Brasil. E o nosso maior propósito realmente é estar divulgando o reino dos céus, né? Eu estava colocando no grupo das mulheres que quando a gente voltou desse encontro, todo mundo tão feliz e dizendo, pastora, foi assim, foi assado. Eu me senti naquela época dos discípulos, né? Quando Jesus disse assim, olha, eu entrego poder para vocês e vão pregando o evangelho do reino. E quando os discípulos voltaram, todos empolgados, Jesus, deu tudo certo, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios, e eles ali todos empolgados, por terem cumprido o propósito que Jesus naquele momento tinha estipulado para eles. E eu estava dizendo para as mulheres que eu me senti exatamente assim, né? Cada uma falando o que Deus fez quinta-feira agora, que a gente utilizou a terceira quinta do mês, né? Pra gente estar tendo essas reuniões, esses encontros. Então, você mulher que nos assiste essa noite, você que ainda não está sabendo desse projeto, você que não é da nossa igreja, ou que conhece alguém, alguma outra mulher que está precisando, entre em contato ou com Marcele, ou com Claudinha, ou com a própria nossa pastora, você que tem acesso a ela. E passe o nome e o contato dessa pessoa para a gente também estar incluindo ela nesses grupos, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Está sendo muito edificante para todas aquelas mulheres que estão conseguindo, né, acessar. Então não deixe aquela sua amiga que você conhece, que não quer deixar de fora, chama que a gente vai incluir elas nesses grupos, amém? Amém. Outro recadinho que eu quero dar para vocês, ainda vai ser divulgado com data, tudo certinho, mas nós vamos ter uma vigília, amém?
Aí o pessoal que ama vigília, assim como eu amo vigília, né? Nessa época, apesar da pandemia, vamos estar cada um nos nossos lares, mas nós vamos ter uma vigília, certo? De oração, vigília de posicionamento, para também um outro projeto que Deus colocou no coração da pastora que vai ser divulgado nessa vigília. Então não perca os nossos cultos, não perca os nossos avisos, nós vamos estar colocando no Instagram, nós vamos estar colocando nos grupos da igreja. Então não fiquem de fora também, porque vai ser muito bom. Amém? Amém. Gente, eu vou ler um versículo agora, certo? Pra gente dar continuidade, e eu quero convidar vocês a abrir a palavra de vocês em Mateus 6. Mateus 6. Quem tiver aí, Marcele, os data shows que estão aí no plantão, podem colocando. Mateus 6 a partir do 19. Amém? Não vou me demorar muito, já vou começar lendo. Cláudia, Rose, Jaqueline, Marcos, Ezequias, sejam todos muito bem-vindos. Amém. Mateus 6, a partir do 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Vou pular para o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou a um odiará e um amará, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Amém. E mais adiante, a partir do 25, ele começa a dizer que a gente não andar preocupado com os cuidados dessa vida. Não estejam preocupados com que a vez de comer, a vez de beber, a vez de se vestir, que Deus sabe tudo aquilo que a gente precisa, né? E quando eu estava lendo essa passagem, eu consegui vê-la de um âmbito diferente. Normalmente, quando a gente vê essa passagem sozinha, a gente lê muito essa passagem, não servir a Deus, a gente não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mas a gente nunca lê ela num contexto de todo o versículo. E como eu tô lendo agora os evangelhos, tô relendo os evangelhos, eu consegui enxergar, não lendo isolado, que é muito importante. Gente, estudem a palavra de Deus vendo o contexto, amém? Para realmente a gente entender o que o Senhor está querendo dizer ali naquele versículo, naquele capítulo inteiro. Então, quando a gente vê aqui que ele fala a respeito de ou servir a Deus ou servir a Mamon, que a gente não tem como servir a dois senhores, antes ele começou dizendo que a gente tem que escolher onde a gente vai guardar os nossos tesouros. Porque onde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Amém. Então ele também está querendo dizer essa mesma separação, Deus e Mamon. Ou você está com a sua confiança em Deus, guardando seus tesouros nos céus. Ou seja, claro, como é que eu vou guardar os meus tesouros nos céus? Guardando a sua confiança em Deus e naquele que tem capacidade de lhe suprir. Ou você está com a sua confiança guardando os tesouros aqui na terra, ou seja, se segurando nas coisas aqui na terra, não é bem segurando a palavra, se confiando, colocando a sua confiança nas coisas aqui na terra, no seu dinheiro, no seu trabalho, e não está de fato crendo que Deus pode lhe ajudar e lhe suprir. E nisso ele já associa ao servir a Mamon. Quando a gente lê no contexto, a gente vê exatamente isso. E depois ele vai começar, olha, não se preocupem com o que vocês vão ter que comer e se vestir. Ou seja, o seu tesouro, não fique preocupado em estar guardando, preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir. Tenha confiança de que você tem um Deus e sirva a esse Deus, não sirva a Mamon. E confie que quando a gente planta, a gente há de colher. A palavra de Deus diz que primeiro a gente dá para depois receber. A gente primeiro planta para depois colher. Então a gente tem que fazer essa escolha na nossa vida. A gente tem que servir a Deus e não servir a Mamon. E isso está relacionado exatamente aonde a gente tem colocado o nosso tesouro. E está relacionado também diretamente com a nossa preocupação com as coisas do mundo terreno. Como ele diz, não se preocupe porque
eu sei do que vocês precisam. Então parem de se confiar em Mamon. Confiem em mim. Aí é quando ele completa, buscar primeiro o reino de Deus, as coisas do reino de Deus e sua justiça. E pode ter certeza que o demais vai ser acrescentado. Nesse momento, essa justiça aqui que ele está falando, a gente sabe que uma das bases do reino de Deus, do trono de Deus, é a justiça, né? São 3 pilares. Que não vou tratar disso agora, mas são 3 pilares e um deles é a justiça. Mas não é simplesmente disso aqui que ele está tratando. Ele está falando da justiça, de ser justo, de saber que você tem que servir a Deus, que a sua confiança tem que estar em Deus, que de fato Ele tem sustentado e tem direcionado a gente em tudo que a gente tem que fazer. E por que eu tô falando nisso tudo? Porque o Senhor, Ele deu pra gente um princípio, que é o dízimo. O dízimo, ele é um princípio bíblico. E que muitas pessoas questionam, mas o que está na Bíblia, ela não é questionável. Na verdade, a gente quer ou não quer, a gente aceita ou não aceita, mas não tem o que questionar. Se você não quer cumprir um princípio, é um direito seu estar em desobediência. Mas é um princípio que Deus estabeleceu para que todos nós cumpríssemos. E aqui ele é bem claro a respeito desse princípio. Porque quando a gente acha que tem que segurar o que não é nosso, porque Deus é muito claro quando ele diz que aqueles 10% não é nosso, é o que a gente tem que devolver a ele. Ele é muito claro aqui em dizer, saiba onde você está colocando o seu tesouro. Sabe qual é o Deus que você está servindo. Porque quando você segura o que não é seu, não é a Deus que você serve. E você não pode servir a 2 senhores. Então você escolhe a quem você quer adorar. Amém. Você escolhe a quem você quer servir. Ou você escolhe servir a Deus, realmente crendo que Ele vai lhe suprir, ainda que aqueles 10% na sua cabeça lhe façam falta, ou você vai servir a Mamon, é uma escolha sua. Mas nós precisamos escolher a vida, a palavra de Deus também diz isso aqui. Se você tiver que escolher, escolha a vida, e a gente sabe que Deus é essa vida, amém? Amém. Então assim, nós estamos disponibilizando uma conta realmente para você não deixar de cumprir esse princípio. E não só esse, mas também aqueles que querem ofertar, que querem dizer, não, eu não quero dar só o meu dízimo, eu também tenho uma oferta. A gente tem uma conta que está sendo disponibilizada nos grupos da igreja. Então, para todos aqueles que não estão no grupo e quiserem, pode entrar em contato com a gente, para a gente estar disponibilizando. E também queria falar das cestas básicas, tenho batido muito nessa tecla, porque nós temos uma responsabilidade com 40 famílias a princípio. Hoje nós estamos cuidando de 40 famílias, então mensalmente nós precisamos de pelo menos 40 cestas básicas e a gente conta com vocês. O reino de Deus é assim, é como eu li naquele dia na multiplicação. Deus falou, não, são vocês que vão alimentar a multidão. Então o Senhor conta com cada um de nós, somos nós que Ele está esperando para alimentar essa multidão. Então se você também tiver uma cesta básica, 1 quilo de alimento, seja o que for, não deixe de ser grato, né? Não deixe de ter esse coração generoso. Amém. E entre em contato com a gente, porque existem muitas famílias de fato precisando, amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos orar para a gente dar início. A gente já está cultuando, a gente já está lendo a palavra, a gente já está falando de Deus, mas vamos orar para uma direção no restante do culto. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui, Pai, reunidos, Senhor, em Teu santo nome, buscando a Ti, Senhor, declarando nossa dependência, Senhor, exclusivamente a Ti, ó Pai. Amém. Pai, nos reveste com Teu sangue, Pai, nos protege, Pai, nos guarda, nos livra de todo o mal, Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, uma bênção toda especial, Senhor, sobre o nosso bispo Átila Brandão, nossa bispa Marilde, cada bispo desse ministério, Senhor, Jesus, cada pastor, cada pastora, Senhor, uma bênção especial e sobrenatural sobre a vida da nossa pastora Jucimar e sua família, Senhor, do pastor Arlindo e sua família, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, cada presbítero desse ministério, amém, Senhor, cada evangelista, diácono, obreiro, aspirante obreiro, Senhor, cada oficial, Senhor, desse ministério, cada amém, membro, cada visitante, Senhor, aqueles que nos visitam não apenas nesse momento, Senhor, mas cada família aqui representado, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem total direção, Senhor.
Que, Pai, tudo que seja dito, Senhor, seja exclusivamente para a honra e glória do Teu santo Amém, nome, Senhor. Deus. Que o Senhor possa estar falando conosco de uma forma sobrenatural, Senhor. Em Em nome nome do de Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aquelas pessoas que entraram depois, Jamile, Milena, Zélia, não vi Josias aí, mas ele deve estar assistindo, ele não perde. Ellison Oliveira. J2 é Júnior, né? J2 é Júnior. Luzia, Gabriela, cada pessoa que entrou aí, porventura eu não citei o nome, mas sejam todos abraçados, todos muito bem-vindos. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Glória a Deus, Ellison. Glória a Deus. Nossa igreja, eu estou aproveitando a deixa aí de Ellison, que está nos visitando aqui pela primeira vez, fica em Portão, na Estrada do Coco, no fundo ali do Corpo de Bombeiro da Estrada do Coco. Tá? Então, assim que a gente tiver a oportunidade, assim que realmente as portas estiverem abertas, cada um que tem nos visitado, não somente hoje, aqueles que já tiveram a oportunidade de estarem aqui com a gente está com alguns visitantes fiéis aí, sejam muito bem-vindos e tendo a oportunidade, vão, conheçam nossa igreja, nosso espaço. Nós somos uma igreja que preza pela palavra de Deus, nós somos uma igreja que preza pelo amor. Amém. Tá? Então, assim, você vai ser muito bem acolhido. Realmente, cada um que tem a oportunidade de estar indo lá vai ser muito bem acolhido, seja muito bem-vindo. Amém? Amém. O tema de hoje, nós falamos que nós somos uma igreja realmente do amor, é o amor ao próximo de longe. Né? A gente recebeu esse tema e por si só o tema já realmente me chamou a atenção. O amor ao próximo, porém de longe. E hoje nós estamos vivendo exatamente essa realidade, né? Nós estamos, por mais que realmente a gente esteja fazendo esses cultos, por mais que a gente esteja realmente tendo a oportunidade de estar sempre aqui ao vivo, os cultos da gente não pararam, estão acontecendo, nós temos lives independente do culto, nós estamos tendo reuniões independente do culto, nós estamos fisicamente distantes. Então, o que realmente o Senhor tem para falar com a gente nessa noite a respeito desse tema, o amor ao próximo, porém vamos encaixar no momento de hoje onde nós estamos distante fisicamente falando. Então vamos lá, gente, vamos abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, em Mateus 22, do 35 ao 40. Quem puder realmente estar colocando aí, Mateus 22, do 35 ao 40. Essa realmente é a palavra que vai nos dar um norte naquilo que a gente vai estar realmente falando aqui hoje. Vamos lá, Mateus 22, 35 ao 40. Pastor Arlindo, muito bem-vindo. Com certeza, Evangelista Val está aí de junto, muito bem-vinda. A gente é incrível, a gente só fala o nome que aparece aqui escrito, né? Então, algumas vezes a gente fala, Pastor Arlindo, seja bem-vindo. Aí ele avisa, a Evangelista Val está aqui também. Então, sejam muito bem-vindos ao casal do Pastor Arlindo e Evangelista Val. Mateus 22, 35 ao 40 diz o seguinte: E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Rapidinho nós vamos abrir em Lucas 10, 25 a 28. Clara falou aqui a questão do contexto. Essa passagem é bem conhecida. A gente lembra, né, que nesse momento Jesus está falando com um público ali e ele é questionado por um doutor da lei a respeito dos mandamentos. Né? E aí a gente se baseia naquela questão, os 10 mandamentos e tal. E aí a gente tem essa mesma passagem, não apenas do ponto de vista de Mateus, a gente também tem Lucas. E vamos abrir também em Lucas aí. Lucas 10, do 25 ao 28. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse:
Que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Glória a Deus. Gente, essas duas passagens, para quem não conhece com maiores detalhes, tá falando da mesma coisa. É um mesmo momento, é um mesmo acontecimento. Jesus estava reunido com o povo, falando, e um doutor da lei faz esse questionamento para ele. E nesse momento desse questionamento, a gente vê dois pontos de vista diferentes, né? Duas pessoas estão vindo a mesma coisa. Mateus questiona qual é o maior mandamento. Mateus, naquele momento, ele estava questionado com os mandamentos. Qual é o maior mandamento, mestre? Em Mateus, o doutor estava preocupado do ponto de vista de Mateus com aqueles mandamentos. Já em Lucas, este mesmo doutor, do ponto de vista de Lucas, né, estava preocupado com a vida eterna, tá? Então são dois pontos de vista diferentes para o mesmo momento, ou seja, duas pessoas estão sentadas vendo um doutor da lei fazendo uma pergunta e os dois têm pontos de vista diferentes para o mesmo fato. Isso já é algo bastante interessante. E vamos continuar lendo Lucas. Observem que ele fala o seguinte aqui: amar o próximo, a gente está vendo muito claro, amar o próximo é um mandamento, tá? A gente precisa fazer. E aí, vamos continuando aqui. A gente leu Lucas 10, do 25 ao 28. Agora a gente vai continuar, a gente vai ler a partir do 29. Lucas 10, do 29 ao 37. Ineida, muito bem-vinda, minha querida. Saudade, irmã. Lucas 10, do 29 ao 37. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus. Vamos lembrar. Aquele doutor, conhecedor da lei, perguntou a Jesus o que era preciso para que ele tivesse vida eterna. E Jesus voltou a pergunta para ele: o que é que está escrito lá? E aí ele mesmo responde, né? Que é amar a Deus e amar o próximo. O próprio doutor responde. E aí Jesus disse exatamente isso. Se você faz isso, você viverá. E aí continua. Ele, porém, ele é o doutor, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e o espancando se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, observem, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e de tudo que mais gastaste, tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa. Vamos contextualizar isso aqui. Um certo doutor, ouvindo Jesus falar para a multidão, questiona ele: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus volta a pergunta: o que é que está escrito lá no mandamento? O próprio doutor, que é conhecedor da lei, que é conhecedor da palavra, diz: amar a Deus e amar o seu próximo. Jesus faz: pois é isso aí. Como conhecedor da lei, como uma pessoa que não estava realmente querendo obter conhecimento, mas simplesmente questionar Jesus, não se dando por satisfeito, ele aí pergunta: e quem é o próximo? E aí a gente entra naquela parábola já bem conhecida do bom samaritano, né? E aí eu estava conversando inclusive com minha esposa, é o seguinte: gente, numa situação dessa, acredito eu que talvez todo mundo que tivesse o mínimo de raciocínio, o mínimo de sabedoria, né, que tivesse em sã consciência no momento desse, quando ouvisse isso, iria fazer o mesmo questionamento: quem é o próximo?
E a gente ouve muito essa passagem, amar o próximo como a si mesmo, principalmente essa versão de Mateus, que é a que a gente mais ouve, a que a gente mais vê as pessoas falarem, e a gente se para nisso, amar o próximo. E a gente, muitas vezes, no nosso íntimo, a gente se questiona, e quem é o próximo? Né? Só que aquele conhecedor da lei, aquele doutor da lei, teve essa mesma curiosidade e fez a pergunta. E realmente Jesus responde a ele com uma parábola, que é uma parábola bem conhecida, que é a parábola do bom samaritano. E aí a gente tem uma situação que Jesus fala muito claramente. São duas pessoas, um sacerdote e um levita, que deveriam estar cheios do amor de Deus, e que naquele momento fez pouco caso, passou direto para aquela pessoa necessitada, independente de quem fosse. E aí passa o samaritano, que segundo a contextualização a gente sabe que não tinha uma relação positiva com aquele povo, e que teoricamente, por não ter uma relação positiva com aquele povo, de fato, pelo contexto da situação, deveria ignorá-lo e não o ignorou. E aí a gente coloca esse samaritano, nesse fato colocado por Jesus, tinha muito mais da presença de Deus, tinha muito mais da presença do Espírito Santo do que o sacerdote e o levita. E aí Deus explica, faz da mesma forma. O que Deus está falando é o seguinte: você precisa cuidar daquele, seja ele quem for, independente de ele quem seja. Esse é o seu próximo. Em resumo, em poucas palavras, o seu próximo é aquele que precisar. Amém. Estando ele próximo, estando ele distante, sendo ele uma pessoa querida sua, sendo ele uma pessoa do seu convívio, sendo ele uma pessoa que você não gosta, o próximo a qual eu me refiro. E aí eu sempre falo isso aqui, gente, para mim a Bíblia ela não foi simplesmente dirigida, ela foi escrita por Deus, onde ele usou pessoas para escreverem. Então para mim tudo que eu leio na Bíblia eu digo assim, Deus escreveu. E quando a gente tem lá nos 10 mandamentos, e de fato foi Deus que mandou, Deus está dizendo, quando fala de amar e de amar o seu próximo como a si mesmo, ele está dizendo amar o próximo como a si mesmo, aquele que necessita, aquele que precisa, independente de. E é isso que a gente precisa entender. Existe uma brincadeira, e aqui vocês vão entender, é uma brincadeira que a gente ouve aí no dia a dia, talvez um pouco mais entre homens, mas a gente ouve essa brincadeira não no meio evangélico, né? Mas a gente ouve muito assim, quando se fala dos 10 mandamentos, as pessoas, a sociedade marxista, costuma brincar e dizer assim, não cobiçar a mulher do próximo enquanto o próximo estiver próximo. Se a gente parar para olhar, a própria visão mundana da passagem está dizendo o seguinte, enquanto o próximo estiver próximo, porque o próprio mundo está entendendo que quando está falando de próximo, não é aquela pessoa que está fisicamente próxima, é aquela pessoa que nesse contexto aí é a pessoa casada. Então o necessitado, amar o seu próximo, não é a pessoa fisicamente próxima, é a pessoa necessitada independente da distância física. Amém? Amém. Então, assim, eu não podia não citar nesse momento essa parábola do bom samaritano para a gente conseguir contextualizar e a partir daí a gente desenvolver o pensamento. Muitas vezes a distância física não permite que ajudemos alguém de alguma maneira. Você não está próximo da pessoa, você não tem como ter aquele contato com aquela pessoa e poder dar uma ajuda de alguma forma para aquela pessoa que necessitaria de um contato físico. Mas isso não impede de você o amar. E o que Deus está falando nesse momento, através do seu Filho Jesus, ele aqui na terra, é o seguinte, o que você precisa fazer é amar. E você, para amar, você não precisa estar próximo fisicamente. A gente está num momento de pandemia, onde a gente está num contexto, onde realmente a gente está longe da maioria das pessoas. E a gente tem dito, muitas vezes a gente precisa orar pelas pessoas, e agora eu acho que é um momento de exercício disso. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que colocar a mão na pessoa, a gente tem que ungir a pessoa, por exemplo, para que algo aconteça na vida daquela pessoa. A pessoa está enferma, a gente acha que a gente precisa tocar aquela pessoa para aquela pessoa ser salva. E a gente tem exemplos bíblicos que não é assim exatamente que funciona. Funciona assim, mas não é assim obrigatoriamente. E o que Deus está falando do necessitado, e aí a gente precisa abrir o nosso leque exatamente para isso. Ah, Jorge, mas poxa, tá tão difícil, eu vejo o povo lá de não sei aonde, eu vou sair um pouco da pandemia aqui, eu vou entrar, a gente vê o povo lá no deserto, eu não tenho acesso, eu não tenho esse lado missionário de ir lá pro sertão, como a gente tem nossa querida Araci, que vai pro
para o sertão. Ah, Jorge, mas isso não é meu. Eu, Jorge, particularmente, eu não me sinto bem em ambientes hospitalares, por exemplo. Enfermo não é a minha área. Deus não me colocou para isso. Então, assim, Jorge, vamos ali no hospital orar por aquelas pessoas enfermas, vamos colocar a mão, elas vão se levantar, elas vão ser curadas. Eu, Jorge, eu não tenho esse lado. Mas eu sei que o poder da minha oração alcança ela do mesmo jeito. Aonde tiver. Pois é, então eu não preciso ir lá. Existem pessoas que vão, e glória a Deus pela vida daquelas pessoas, e essas pessoas precisam ir. Araci é um exemplo disso. Araci está sempre indo para o sertão e ela tem passado para a gente as bênçãos que tem sido essa ida. Então, glória a Deus, o Senhor está levantando pessoas para estarem lá, mas aquelas que não estão indo, não precisam se isolar desse fato, não precisam ficar indiferente a isso, porque elas podem botar um joelho no chão e orar. Amém. Eu estava falando com uma pessoa especificamente hoje, falando isso, que essa pessoa está com uma dificuldade familiar, de uma pessoa que está distante dela, e que ela está tendo dificuldade de realmente ela precisaria estar fisicamente ali para conseguir alcançar um pouco de acesso maior àquilo ali, tudo que está acontecendo. E eu estava falando para ele, meu irmão, se você não está conseguindo esse acesso, simplesmente ore. Ore que a sua oração vai chegar até eles. Amém. A gente não pode achar que a gente precisa estar fisicamente naquele ambiente para que Deus faça alguma coisa. Então, gente, a Bíblia está falando isso. A Bíblia está falando isso. Simplesmente ame. Amém. E uma das provas de amor é você orar pelaquela pessoa. E vamos continuar lendo aqui. Tiago 2, 8 e 9. Tiago 2, 8 e 9. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amará a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Eu vou ler na outra versão para ficar mais fácil. Tiago 2, 8 e 9. Se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Olha o que essa passagem fala. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o teu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Não façam acepção de pessoas. Não hajam com favoritismo. Não tenha panelinhas. É muito fácil você orar pelaquele irmão querido, pelaquela pessoa que você ama, pelaquela pessoa que você tem o maior afeto por ela. É fácil. Afinidade, você fala fácil do amor que você tem por ela. Amém? Por um lado, o que ele está falando é o seguinte: se você ama ao próximo como a si mesmo, e ele não diz o próximo, ou seu irmão, ou é simplesmente se você ama ao próximo como a si mesmo, estará agindo corretamente. Porém, se você trata com favoritismo, você está cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. E aí eu queria chamar a atenção aqui para um fato, e aí, gente, só faz de conta que a gente está na igreja e diz assim: ó, gente, Deus está falando, vamos apegar aqui. A gente depois marca uma live para as pessoas ficarem dizendo o quanto uma ama a outra, enquanto está com saudade. Depois a gente cumprimenta as pessoas, é muito legal esse calor humano, mas vamos, focar aqui na palavra do Senhor rapidinho e vamos lá. Essa passagem, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele fala: se de fato obedecerem à lei real, e isso me chamou a atenção, e eu fui fazer uma pesquisa, fazer um estudo, porque ele fala de lei real. E nesse estudo foi colocado o seguinte: é chamada de lei real devido à sua excelência ou nobreza. Não porque foi ordenada por Deus como rei, mas porque de tanto destaque e importância, entre outras leis, quando o rei entre homens. Isso é majestoso, nobre, digno de veneração. É uma lei que deve nos governar e direcionar todas as nossas relações com os homens,
como um rei governa seus súditos. Olhe como na passagem a gente tem uma palavrinha que a gente muitas vezes passa por ela voando, sem realmente se atentar a esse detalhe. Ele fala em lei real. E a gente muitas vezes não se atenta. Por que lei real? Porque Deus é um rei, porque Deus é soberano. Estudos dizem o seguinte: é uma lei nobre, é uma lei que merece destaque, é uma lei majestosa, digna de veneração. É uma lei que deve nos governar e nos direcionar em todas as nossas relações com o homem, como um rei governa os seus súditos, tá? E vamos abrir agora um momento que a gente vai ler um trecho um pouco mais extensivo, mais extenso, perdão, que realmente merece uma maior atenção nossa. Vamos abrir Mateus 5 a partir do 1. Mateus 5 a partir do 1. Eu gostaria que todos realmente tivessem a oportunidade nesse momento, tivessem com a Bíblia. Se não tivessem com a Bíblia, que pegassem a Bíblia aí agora para ler, porque é importante. Aqueles que realmente não puderem ou que não quiserem, acompanhem o que está sendo dito aqui com bem atenção, que eu acho que essa passagem tem muito, muito, muito a nos falar. Mateus 5 a partir do 1. Amém? Olha, Cláudio Oliveira, Data Show. Mateus 5 a partir do 1. Vamos lá, gente. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e se dá luz a todos que estão em casa, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Não cuideis de vir destruir a lei, os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passam, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aleluia. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que me matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo,
se encoleirar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que ele disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrastes que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem, apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvirdes o que foi dito ao antigo, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já está em seu coração, este já cometeu adultério contra ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para de longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti, porque te é melhor que um de teus membros se perca do que todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar tua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um belo branco ou preto. Se, porém, a vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar na milha, vai com ele duas. Uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, farei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do nosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos ama, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estais no céu. Amém. Gente, o trecho é um pouquinho longo. Eu fiz questão de ler todo, até porque a gente lê a palavra de Deus, em momento nenhum é ruim. Eu acho que é uma oportunidade da gente aprender um pouco mais. E essa passagem ela é bem conhecida como a passagem dos bem-aventurados. E está falando aqui tudo que precisa ser feito, e fala determinadas coisas que não precisam ter feito, e faz um comparativo de como era a lei e como é a graça. E para muitos que a gente fala, a gente vive num momento de graça, parece que a gente vive num momento de facilidade. E o que está sendo colocado aqui não é isso. O que na verdade é dito o seguinte, para mim não basta você adulterar, para mim basta você desejar. E em algumas situações ele fala dente por dente, olho por olho. Eu digo para você o seguinte, ame o seu inimigo. Ou seja, numa visão, o seu próximo, ame o seu inimigo. Então numa visão que a gente pode olhar do momento atual, eu acho que na verdade a coisa foi mais estreitada. Foi tido uma dificuldade maior. E aí eu chamo a atenção para o último trecho que a gente leu,
que fala o seguinte: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E eu queria chamar a atenção o seguinte: olha o tanto de coisa que ele fala. Essa passagem ela vai do 1 ao 48, e no 48 ele termina dizendo o seguinte: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que ele está dizendo é o seguinte: a gente muitas vezes usa uma frase muito conhecida, muito repetitiva, que é o seguinte: eu não sou perfeito, perfeito só Jesus. E a gente justifica todos os nossos erros, todas as nossas falhas nisso. Eu não sou perfeito, perfeito seja Jesus. Nem ele agradou a todo mundo. Isso são frases rotineiras, frases evangélicas comuns, frases que a gente vê até no mundo as pessoas usando muito isso. E é engraçado que quando ele fala do 1 ao 47, ele vem dizendo de coisas que a gente precisa fazer, coisas que a gente precisa fazer, coisas que a gente precisa fazer. E por fim ele diz assim: portanto, todavia, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ou seja, esse é o caminho da perfeição. E aí eu estava conversando com minha esposa, eu estava dizendo o seguinte: é engraçado como a gente se justifica dizendo que perfeito só Deus, perfeito só Jesus, ninguém agradou, não vai ser eu que vou agradar. E a gente utiliza isso para a gente não buscar uma perfeição como se fosse algo inatingível. Quando na verdade a Bíblia está dizendo o caminho. E aí eu lhe pergunto: se a Bíblia está dizendo o caminho, será que de fato é algo que a gente não tem como atingir? Será que Deus está dizendo para a gente seja perfeito, sendo que ele sabe que a gente não é perfeito e que a gente não vai conseguir alcançar a perfeição? A gente aprende que Deus é perfeito. E aqui eu não estou querendo colocar a gente no nível de Deus, nem no nível de soberba, dizer eu sou perfeito, eu não tenho defeito. Você até pode ter defeitos. Eu posso até ter defeitos. O que ele está lhe cobrando é isso. Ah, Jorge, mas eu ronco de noite, isso é um defeito meu. Ele não falou de ronco de noite. Ele está falando de ser manso de coração, ele está falando de ajudar, ele está falando de amar, ele está falando de não adulterar, ele está falando de amor à mulher, amor ao próximo, ele está falando de cuidado com as pessoas. E isso para ele é como uma pessoa ser perfeita. Ele não está preocupado se você ronca, ele não está preocupado se o dedo do seu pé é torto, ele não está preocupado se você tira a meleca. Isso daí são falhas humanas, rotineiras do dia a dia. A perfeição que ele está buscando é nas nossas atitudes, é algo de dentro para fora, é no amor. Ele quer simplesmente que você ame as pessoas. Isso para ele é ser perfeito. E aí a gente precisa entender que se a Bíblia está nos dizendo seja perfeito, é porque é algo que a gente consegue alcançar. Amém. E aí a gente tem que entender o que é para Deus ser perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, que eu no meu casamento, eu nunca fiz um pré-requisito muito grande para Deus, mas eu pedi algumas coisas para Deus na minha relação conjugal, na minha relação como pai. E aquilo que eu pedi, Deus me deu. Então naquilo que eu pedi, eu posso dizer que eu tenho um casamento perfeito. Porque naquilo que eu almejei, naquilo que eu desejei. Se você vai comprar um carro e você tem pré-requisitos para carro, e você diz, eu quero um carro na faixa etária X, eu quero um carro com motor X, eu quero um carro com a mala de tal capacidade, eu quero um carro com câmbio assim, com a direção assim, e você encontra esse carro, para aquilo que você almeja, esse carro é perfeito. Ah, Jorge, mas não é uma Ferrari. Mas quem disse que você estava atrás de uma Ferrari? E aí eu lhe digo, quem disse que Deus está atrás de uma pessoa perfeita naquilo que a gente, enquanto homem, busca a perfeição? Perfeito para Deus é isso. Amém. Então, quando você quiser saber, eu não sou perfeito, para quem? Qual é o seu referencial de perfeição? Porque para Deus, você pode ser perfeito uma vez que você se enquadra nisso aqui. E aí, eu vou ser muito sincero para vocês, humanamente falando, aquilo que ele está pedindo não é algo tão simples assim. Eu estava falando para Clara que é impressionante como Deus utilizou uma pessoa na Bíblia para escrever que normalmente vem tirar muitas de nossas dúvidas. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande enquanto ser humano, que ele foi ser humano, da forma como ele foi utilizado por Deus, quem ele era e quem ele virou, né? É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, biblicamente falando aqui, que se chama Paulo. E Paulo responde muito das minhas questões, né?
E aí essa questão você vê, gente, mas é difícil o que ele está pedindo. Ele está pedindo muitas coisas difíceis. Vamos lá, ele está pedindo para eu amar o meu inimigo. Se alguém bater na minha cara que eu dê o outro lado, olha o que ele está me pedindo. Ele não quer nem que olhe para a mulher, não é simplesmente que você não adultere, não. Ele não quer nem que olhe. Ele quer que você cuide dos necessitados. Gente, ele está pedindo, não é fácil o que ele está pedindo. E aí Paulo, em Colossenses 3, do 12 ao 15, ele nos dá uma receita curtinha. Colossenses 3, do 12 ao 15. Vamos correr aqui, que o tempo realmente está curto. Colossenses 3, do 12 ao 15. Portanto, como povo escolhido de Deus, fato 1. Santo e amado, fato 2. Você é santo e Amém. você é amado por Deus. Amém. Ok? Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém. Acima de tudo, porém, ele fala de um monte de coisa. E ele diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Paulo continua falando com a gente, 1 Tessalonicenses 3,12, 1 Tessalonicenses 3,12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para os outros e para que com todos a exemplo do amor por vocês. Olha, é um pedido. Ele pede que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. Paulo continua falando em Hebreus 13, do 1 ao 3. Hebreus 13, do 1 ao 3. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se do que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Do que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Eu já falei isso aqui anteriormente. Amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo em até certo momento levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que talvez só fosse capaz de fazer por ele mesmo. Olha o que Paulo fala aqui. Sejam constantes no amor fraternal, nesse amor capaz de você fazer coisas que você só faria você mesmo. E ele fala, lembre-se do que estão na prisão, como ser aprisionados como eles. Ou seja, sinta a dor dele como se fosse sua. Os maltratados como se você mesmo estivesse sendo maltratado. E a gente, ser humano, a gente sabe que a gente tem esse defeito. A gente só sente a dor do próximo quando é na gente. Então ele está dizendo exatamente isso. Sinta a dor dele como se fosse sua. E aí, para finalizar, a gente vai ler algumas passagens falando de amor. 1 João 4, 7, 8. 1 João 4, 7, 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Está sendo falado aqui, não é Jorge. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 Pedro 4, 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, não é da boca para fora. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 João 3, 15 e 16. 1 João 3, 15 e 16. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Aleluia. Romanos 3,18.
Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Glória a Deus. Gente, a gente vai encerrando aqui, só lembrando para aqueles que chegaram depois, o tema é o amor ao próximo à distância. Nós lemos aqui algumas passagens que mostram a gente o seguinte: para a gente amar, a gente não precisa estar próximo. A gente leu aqui, a gente aprendeu o seguinte, que o amor ao próximo não é o próximo fisicamente falando. A gente leu aquela passagem do bom samaritano e a gente entendeu que o amor independe, que o amor, quando ele fala ao próximo, é sem restrição. É amar no sentido maior da palavra, é amar ao próximo como se a si mesmo, é sentir a dor do irmão como se estivesse doendo em você. É entender que aquele irmão que está com coronavírus, para você sentir a dor dele, imagine que você está. Aquele que perdeu a sua avó, imagine que poderia ser a sua avó. É isso que ele está falando. Quando a gente vê o noticiário que a gente se torna insensíveis, é porque a gente não está tendo amor. Porque o amor faz isso. E Paulo coloca lá alguns passozinhos: seja bondoso, seja caridoso, tenha compaixão, faça isso, mas principalmente ame. Então amar, você não precisa estar próximo para amar. Você ajudar, não precisa você estar próximo para você ajudar. Amém. Ah, Jorge, mas a pessoa precisa de um dinheiro, eu não tenho. Ore. Amém. Ame-o. Dê palavra de amor, fale o quanto você ama ele, dê carinho para ele. Muitas vezes uma palavra pequenininha é suficiente para uma pessoa. Então a gente está chegando no fim. O que o Senhor quer falar com a gente nessa noite é exatamente isso. Ame, independente de. Não é muito fácil amar aquele que está próximo de você. Não dá nem trabalho. Você já nasce meio que amando. A própria palavra explica. A própria palavra explica isso. Ame aquele que você tem dificuldade de amar, que isso que é o verdadeiro amor. E ajude, sinta a dor do irmão. Gente, o tempo é curto, a gente vai estar encerrando. Exatamente, Miriam, é uma decisão. E a decisão vem com uma ação, vem com atitude. Ainda que essa atitude seja colocar o joelho no chão e orar pelaquela pessoa. Isso é amor. E aí, gente, que o Senhor possa ter alcançado vocês através dessa palavra. Amém. A gente lê um trecho um pouco mais longo aqui. Eu entendi que era preciso. Deus me direcionou nessa leitura. Depois tenho a oportunidade de ler novamente essa passagem. É extremamente importante que vocês leiam. É uma passagem extremamente rica. Leiam estudando ela. Está em Mateus 5. Leia todo o trecho. Leia estudando ela. E que o Senhor possa realmente, através dessa palavra, transformar alguma coisa dentro da gente. Ontem, Marcele falou muito bem sobre conversão. E conversão é isso. Conversão é mudança de atitude. Mudança de atitude é recomeço. Então, se você ainda não se converteu, não mudou a sua conduta, comece por essa do amor, que você vai estar mudando tudo. Amém. Amém? Glória a Deus. Lembrando que o próximo, como a palavra fala, não é quem está próximo. Não é quem a gente conhece, não é quem a gente gosta. É quem precisa. É quem precisa, como a gente viu na parábola lá no Bom Samaritano. É quem precisa, é quem está necessitando. Então que a gente também não tem essa visão de amor, que é como a gente tem dito aqui, Jorge falou muito bem, né? O amor não é simplesmente a quem é muito fácil amar. É aquele que a gente nem conhece e que muitas vezes também nos maltratou e é o nosso próximo, ele não deixa de ser nosso próximo, a palavra foi bem clara. A definição bíblica é muito clara, é Jesus que está explicando. O próximo citado do amor ao próximo, ame ao próximo como a si mesmo, esse próximo é quem precisa, pronto. Amém. Isso. Beatriz está falando exatamente perfeito, Beatriz, você fechou com chave de ouro, todos nós precisamos. Se todos nós precisamos, amar o próximo, amar todos, amém, sem restrição. Perfeito, Beatriz. Ó, Deus continue te usando. É exatamente isso. É amar todos sem restrição, porque amém, todos nós precisamos. Ponto. Glória a Deus. Perfeito, Beatriz. Glória a Deus pela sua vida. Fechou com chave de ouro. Então, gente, queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Do fundo do meu coração, aqueles que eu não tive a oportunidade de realmente dar um alôzinho. Eu vi que Nala Neto entrou aqui depois. Uma turma que entrou aqui depois que eu não tinha visto, me perdoe eu não ter citado o nome de vocês, mas sejam todo mundo bem-vindos. Miriam, tá aí, eu sei, Miriam, cada um. Sejam realmente, gente, recebam essa palavra
Que não fique só nessa que não época de fiquem pandemia, só nessa época né? de pandemia, entendeu? Estamos longe, mas... Jamile, Camila, cada um que entrou aí, gente, Milena, 28 Josias, segundos. 28 segundos, gente. Jesus abençoe. Jesus abençoe cada um de vocês, uma noite abençoada para cada Semana um de vocês, maravilhosa. uma semana de triunfo, de conquista, Cheio da presença de cheio da Jesus. presença de Deus para cada um de vocês. Continue estudando a Bíblia, gente. Jejuando e orando. E não esqueça da nossa programação da semana. Amamos vocês. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Tchau.